Olá, amigo. Eu muitas vezes falo sobre essas distorções aqui com um nome meio estranho, né? Umas distorções que quase ninguém fala, né? E às vezes falta uma ilustração do que eu quero dizer com isso aqui, tá? Pode ser que existam nomes melhores para essas distorções, né? Mas eu acabo tratando elas com esses nomes aí, tá? Então, para que não haja mal entendidos, né? Eu desenhei elas aqui no papel, tá? Uns desenhos meio rudimentares, mas já acho que servem para poder explicar isso. Bom, então quando eu comento distorção de tempo, eu quero dizer que, por exemplo, num amplificador está entrando um sinal nesse tempo, tá? E na saída dele está saindo com esse tempo, ou seja, houve uma defasagem de tempo. Então, para esse tipo de fenômeno, eu dou o nome de distorção de tempo, tá? Então, quando me refiro a isso, tá, eu quero dizer isso aqui, tá? Que o áudio que sai, na verdade, está no tempo errado em relação ao tempo do áudio que entrou, tá? Na verdade, do sinal que entrou, né? Eu acabo falando áudio já pensando no resultado, né? Então, a outra distorção que eu comento bastante é a distorção de amplitude, tá? Então, essa aqui pode deixar mais dúvida do que aquela ali, né? Por exemplo, em um amplificador, a gente, digamos, fixa um nível de entrada, né? Por exemplo, para 1000 Hz, tá? Por exemplo, 1K, eu tô com o sinal, digamos, entrando e o sinal que está saindo tá na mesma amplitude, digamos, na mesma relação de amplitude, tá? Pode ser que esse que está entrando tenha 1 volt e o que está saindo tem 10, por exemplo, tá? Em 1K. Porém aqui, ó, por exemplo, em 40 Hz, desse mesmo amplificador, com a mesma configuração, o sinal que sai em 40 é muito maior em relação ao que sai a 1 kHz. Tá? Então, a esse fenômeno aqui, eu dou o nome de distorção de amplitude, ou seja, o amplificador mudou a relação de ganho, né, para umas frequências e para outras não. Então, para 1000 Hz, por exemplo, 2000 Hz, a relação de ganho é uma. E para 40 Hz, né, sei lá, 20 kHz, 8 kHz, a relação de ganho é outra. Então, seria uma distorção de amplitude, né, em função de que o ganho do amplificador varia em função da frequência que está sendo aplicada nele. Tá? Então, é isso que eu quero me referir quando eu falo distorção de amplitude, tá? Talvez dê para chamar melhor de distorção de ganho, tá? Então, o ganho muda em função da frequência, tá? E a outra distorção que eu comento, tá? É a distorção de simetria, tá? Fiz aqui um desenho, na verdade minha intenção era fazer o desenho de dentro parecido com o de fora, né? Mas ia ficar meio confuso e eu acabei fazendo menor. Então, entra essa simetria aqui, tá? No amplificador, e na saída dele a gente encontra outra simetria, tá? Então, é esse tipo de fenômeno que eu chamo de distorção de simetria, tá? Então, com isso aqui eu estou tentando ilustrar, né, para que mais pessoas entendam quando eu falo desses fenômenos aqui que acontecem no áudio, tá? Então, para ilustrar mais ainda, eu vou mostrar aqui o meu amplificador laboratório, né? E vou tentar mostrar esses três fenômenos acontecendo, tá? Então, talvez se alguém tiver nomes melhores para essas distorções, tá? Comente aí no vídeo, mas foi o jeito que eu encontrei para nomear elas, né? Para diferenciar elas. Bom, eu tô aqui com o meu amplificadorzinho, né? Isso aqui é a entrada, tá? Então eu tenho um canal amarelo na entrada do amplificador. Aqui dentro é jampeado, tá? Porque esse amplificador é mono, né? Então aqui dentro tem um jumper que é o mesmo sinal, né? E aqui eu tô com o canal lilás na saída, tá? Então,
Tô com os dois canais aí. Aqui eu tô com... Então eu tive que cobrir aqui a janela, tava com muito reflexo. Eu vou liberar o áudio aqui, tá? Então eu quero mostrar aqui, ó. Eu tenho meu amplificador aqui. Eu posso aumentar e diminuir o ganho, tá? Na verdade é o volume de entrada, né? Então eu posso chegar aqui, ó, e sincronizar, tá? Deixa eu acertar o offset aqui do gerador. Então, por exemplo, eu posso sincronizar aqui, né, o meu áudio de entrada com o áudio de saída e ter eles dois sincronizados, né? Então, para a frequência de 400 Hz, eu tenho uma relação de ganho aqui, que no osciloscópio ela se apresenta como igual, tá? Então, aqui, digamos, seria a minha calibração, tá? Então, nesse momento aí, a gente percebe o amplificador, né, com uma boa simetria, né? A gente vê que a onda de entrada, né, que é amarela, a gente vê aqui que a onda de saída, que é lilás, ela praticamente está síncrona com a onda de saída, tá? Então a gente vê aqui que a onda lilás, né, que é a onda de saída, está praticamente com a mesma simetria, amplitude e o mesmo tempo da onda amarela, que é a onda de entrada. Então a gente está vendo aí, digamos, a ausência dessas três distorções, certo? Tá tudo certinho aqui. Porém, se eu variar aqui a frequência, tá? Acompanha a frequência aqui. Eu vou baixar aqui um pouco a frequência, tá? Aqui eu tô em 300 Hz mais ou menos. 260, 240, tá? 180, tá? Nota que já tem um fenômeno aí, né? Na verdade está começando a aparecer dois fenômenos. O tempo da onda de saída, que é a onda lilás, azul, né, tá mudando em relação à onda de entrada, tá? Vou continuar baixando a frequência aqui. Então 130. Notem que a amplitude baixou, né? Vou continuar baixando mais ainda. Tá? A amplitude da onda de saída está baixando. Ou seja, aqui a gente já tem um fenômeno, tá? Esse aqui, ó, a amplitude. Então a gente já tem uma distorção de amplitude, porque a relação do que está entrando não é a mesma relação do que está saindo, tá? Não correspondem em amplitude, não tem o mesmo fator, digamos assim. Vou baixar mais ainda, tá? Então lembre que a azul aí, a lilás, é a saída, tá? Olha só, tá acontecendo outro fenômeno, tá? Notem que a onda de saída está se afastando da onda de entrada, tá? É um outro fenômeno que está começando a acontecer. Notem que está acontecendo, está gravando um outro fenômeno também, ó. A onda de saída está começando a crescer em relação à onda de entrada, tá? Então isso aqui eu chamo de distorção de amplitude, tá? E esse defasamento aqui eu chamo de distorção de tempo, tá? Então continuo baixando a frequência, tá? Notem aí a distorção de amplitude crescendo, tá? Eu estou chegando perto das frequências de ressonância da caixa, tá?
Olha, 45 Hz, olha a amplitude que está acontecendo aqui no sinal de saída, né, em relação ao sinal de entrada, ou seja, a relação de ganho mudou desse amplificador. Tá. Então aqui 39 Hz, olha só o defasamento que acontece entre onda de saída e onda de entrada. A onda de saída está adiantada em relação à onda de entrada. Então, distorção de tempo, tá? Notem que agora está acontecendo um outro fenômeno, tá? Notem que a simetria, aqui eu estou em 25 Hz, tá? Notem que a simetria da onda de saída é diferente da onda de entrada. Então, esse é o fenômeno que eu chamo de distorção de simetria, porque a simetria entre a entrada e a saída mudou. A saída tem outra simetria que não corresponde mais à simetria da entrada, tá? E ainda tem um outro fenômeno ali que é a amplitude, né? Então aqui estão os três fenômenos. A amplitude mudou, o tempo mudou e a simetria mudou em relação à entrada. Expressões que não são usadas, né? Ninguém praticamente usa essas expressões aqui, essas distorções com esses termos que eu estou usando, tá? Então, como eu uso muito isso aqui nos vídeos, né? Eu estou deixando esse vídeo aqui para deixar isso claro, né? Ilustrado o que eu estou falando, tá? Então, tempo, né? Seria uma distorção de fase, né? Dá para chamar. Amplitude, né? Uma distorção de amplitude, ou seja, por uma frequência um amplificador amplifica mais do que para outras. Então é uma distorção que né, seria uma distorção de tom, né? Distorção de amplitude, dá para chamar de tom ou de amplitude, né? E distorção de simetria, né? Então a simetria que entra no amplificador não é a mesma, tá? Olha só, se eu voltar aqui no 400 Hz, né? As coisas já estão, digamos que normais, né? Então 400 Hz está tudo ok, né? Aí se eu baixar para 40, né? Já tem essas distorções aí, tá? Aqui em 40, por acaso, a fase parece estar ok, tá? Porque não tem deslocamento, né? Mas um pouquinho abaixo já tem deslocamento, ó. 33 Hz já tem distorção de tempo, ó. Note que o tempo mudou. O amplificador está adiantando a fase do sinal, tá? Deixa eu baixar aqui, ó. Então notem que o amplificador adianta a fase, né? Sobre esses três termos que eu uso aqui, em amplificadores valvulados elas aparecem com muita força, tá? Então, se a gente deixar ele no modo pentodo e desligar o feedback, né, isso vem com toda a força e essas são as características da válvula, tá? Ter essas distorções aqui. Então a gente pode configurar o amplificador para ele trabalhar, digamos, tentando simular transistorizado, né, que a gente liga modo triodo e liga feedback. Então ele vai trabalhar mais ou menos como um transistorizado, ele vai perder essas características, tá? Ou a gente deixa ele trabalhar livre, né, pentodo e sem feedback, que as válvulas trabalham livres, né? Elas trabalham como elas querem, né? Elas vão fazer uma sinergia, digamos assim, aqui com a caixa, né? A caixa vai ditar qual é o ganho para cada frequência, né? E se a gente colocar triodo, aí o amplificador tenta comandar isso, né? Como os transistorizados fazem, né? Triodo com feedback, né? Aí ele vai se comportar mais ou menos como um transistorizado, tá? Eu até posso aqui, ó. A gente pode fazer de novo aqui, ó. Eu vou colocar 400 Hz. E a gente dá uma olhadinha aí como é que ele se comporta, né?
no modo triodo. Vou botar aqui um pouco o ganho. Vou arrumar aqui o offset do gerador, tá? Que ele fica saindo fora. Então, mais ou menos aqui, né? A gente está com a relação de entrada e saída igual, ou seja, fator de ganho nesse momento aqui no osciloscópio, né? Com essas escalas aqui ele se mostra igual. Agora eu vou começar a baixar a frequência aqui, tá? Então vamos ver como é que é o comportamento no modo triodo, tá? Triodo com feedback. Ó, o feedback tá ligado, ó. Então o feedback ele tira um pouco do ganho e converte isso em amortecimento melhor, né? Eu vou continuar baixando a frequência aqui, ó. Então eu já estou nos 68 Hz, né? 69 Hz. Notem que aqui começa a acontecer uns fenômenos, né? Aqui 44. Notem que o amplificador fica bem mais controlado, né? Então 30 Hz aqui, 37 Hz. Aqui 23 Hz, né? Então aqui, deixa eu ver, 16 Hz. Então note que o amplificador ficou muito mais fiel, muito mais controlado, né? Ele não adiciona tanto aquelas características de distorção de tempo, de amplitude e de simetria, né? Aqui está 15 Hz, não. Notem que a simetria ainda está boa, tá? Daria para baixar até um pouco mais. Então olha aí, ó. Aqui em 8 Hz ele fica com um sinal muito bom, né? Então eu converto, né, um amplificador que estava trabalhando como valvulado mesmo, né, com todas as características das válvulas, né, e amortecimento super baixo, eu converto ele em um amplificador parecido com transistorizado, fazendo isso, tá? Colocando o modo triodo e colocando feedback, e ele vai deixar de ser praticamente um amplificador valvulado, ele vai deixar de apresentar as características de valvulado, tá? Então por isso que eu tenho que usar esses termos aqui para conseguir fazer com que as pessoas entendam essas coisas que acontecem, esses fenômenos que acontecem, né? Então eu não vi muita forma de explicar, né, sem usar esses nomes aqui, tá? Então notem aí que agora a gente tem um amplificador muito mais fiel, ó. Ele não aumenta muito a amplitude, ele não muda muito o tempo, a fase, né? E ele não muda muito a simetria. Então, a partir de agora que eu tenho, digamos, ele se comportando como um amplificador transistorizado, né? Então é isso aí, né? Um abraço.